Yeshurun. Yeshurun, com N no final. Ou seja, em hebraico é Yod, Shin, aí temos Resh, Vav e Nun. Yeshurun, Yeshurun. Esse termo Yeshurun, que aparece para o próprio Israel e Jacó, é um termo especial que Deus trata a Israel e há, como falei, pouquíssimas passagens onde aparece esse termo. Nós vamos ver aqui, com base em Deuteronômio, capítulo 32, já vou estar falando nas passagens onde aparece esse termo Yeshurun. Esse termo deriva da palavra Yashar, esse termo Yashar, olha aqui, Yashar. Yashar, que significa Yashar, que é justamente isso aqui, Yashar, esse termo aqui, Yod, Shin, Resh, Yashar, significa retidão, algo reto, ou vertical, reto e vertical, ou ser uma pessoa reta, uma pessoa correta, uma pessoa que está numa postura de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, Deus se voltando para ele, ou ser um relacionamento de amor, por isso também é traduzido como amado, também está valendo. Então, só que Yeshurun significa aquele que está na retidão, aquele que está na vertical, tá bom? Vou anotar aqui, em Deuteronômio 32, 15, anote aqui, vou anotar aqui, ó, se liga ali, ó, Deuteronômio 32, 15, nós temos esse termo também em Deuteronômio 33, 5 e 33, 26. 33, 5 e 33, 26. Você vai encontrar esse termo Yeshurun. Procure a versão revista e corrigida, que você vai encontrar esse termo. Porque alguns já traduziram. Eu não gosto que traduzam. Transliterar é uma coisa, mas traduzir não pode. Então, traduziram para amado. Nas versões mais modernas, traduziram para amado. Então, não fica muito legal, se perde a essência. Então, aparece em Deuteronômio em 3 partes aqui, e temos também Isaías 44, 2. Isaías 44, 2. Aparece esse Yeshurun. E interessante porque esse termo dá ideias muito preciosas, sabe por quê? Porque estar na vertical, como falei, é estar de acordo com a vontade de Deus, a santidade de Deus. E nós precisamos estar de acordo com essa vontade de Deus. E Israel chegou a esse nível, porque há 3 nomes para Israel. Olha aqui, Israel é chamado primeiro de Yaakov, que seria Jacó, primeiro Yaakov, primeiro ponto, primeiro estágio, vamos falar, depois é Israel, e depois Yeshurun. Esse primeiro estágio chamado de Yaakov, ou o nome de Yaakov, que significa aquele que segura pelo calcanhar, muitos falam que chamam ele de usurpador, mas literalmente Yaakov significa aquele que segura pelo calcanhar, alguém persistente, alguém que é teimoso, alguém que persiste, que luta pela sua conquista, porque ele queria ser de fato primogênito. E olha só, quando vemos a Yaakov, vemos uma pessoa se juntando com a sua própria mãe para enganar, para tomar a primogenitura, vemos ele trabalhando para Labão, vemos ele sendo enganado, vemos ele correndo para lá e para cá. Nesse estágio, vamos dizer, é o estágio espiritual de uma pessoa, de alguém que é chamado por Deus, mas ele está na condição natural ainda, está na condição onde ele tem promessa, mas ele não consegue discernir os desígnios de Deus. Jacob, só que ele tem um encontro com Deus, aí ele se torna Israel, aquele que luta com Deus, aquele que reivindica seus direitos, aquele que descobre a fonte das promessas, aquele que onde ele sabe onde encontrar a própria salvação. É o dia que nos encontramos com o próprio Deus, aí nós nos tornamos pelejadores com Deus, estamos na luta com Deus, somos príncipes de Deus. Isso aconteceu em Peniel, onde ele viu a face de Deus. É quando, espiritualmente traduzindo, é quando você aceita Jesus, recebe as promessas, começa a reivindicar e entra nessa labuta de fé em Cristo. Aqui não, você é um Jacob, você é uma pessoa que ainda talvez não conhece
o que Deus quer fazer na sua vida e não teve um encontro pessoal com Ele. Só que aí vem a fase Yeshurun, vem a fase da retidão, quando Deus ama você, quando as promessas vêm, quando vem a abundância, a fartura, quando vem o cumprimento de ricas promessas da própria palavra de Deus na sua vida, quando Deus te prospera, quando Deus te dá abundância, quando você tem reivindicações feitas e Deus cumpre isso na sua vida. Que coisa maravilhosa! Somente os retos, os que estão na vertical. Isso é algo simbólico, preste atenção. Estar na vertical e achar, estar na vertical, nessa postura, significa estar de pé. Você vai encontrar sempre quando Deus fala com profetas, com homens, diz: filho do homem, põe-te de pé. Quando diz filho do homem, está dizendo condição humana, fique de pé, porque a condição humana está deitada. A condição humana é estar deitado, acomodado na inércia, na humanidade, na naturalidade, é estar muitas vezes no pecado, no comodismo. Só que quando Deus quer falar com você, Ele te quer na vertical. Quantas vezes Deus fala: levanta-te, vai, levanta-te, fala, levanta-te, porque esse levantar-se é o yashar, estar na vertical. Olha que coisa linda, isso é a conexão direta a Deus. Quando o homem está deitado é shochev, vou anotar aqui, shochev, anote aqui por favor, sho é com K e H, por quê? Vou explicar. Esse shochev significa estar na horizontal e estar deitado, é shin, vav, o Raf e o Vet, Shochev. Aqui o Vav vai aparecer como O, com pontuação para O. Shochev. Olha só, quando o homem está deitado, quando o homem está na sua condição humana limitada, falida, lembra do filho pródigo que diz: levantar-me, onde ele estava? Literalmente num chiqueiro. Ou seja, ele estava deitado, ele estava jogado, ele estava na horizontal. Levantar-me-ei. Isso é um mistério precioso. Por quê? Porque na vertical é o yashar, é a conexão com Deus. Na horizontal, você está na condição humana. E justamente quando você junta, olha aqui, a vertical com a horizontal, você vai encontrar a cruz. Olha aqui, a vertical com a horizontal. A vertical está demonstrando a conexão com o sobrenatural. Sempre quando você veja a Jesus morrendo na cruz, ele vai estar de braços abertos na sua condição humana. Ele vai estar de braços abertos como um homem morrendo. Ele está perdoando, ele está trazendo a glória dos céus e ele está matando a morte. Ele está acabando com Satanás, ele está pisando na cabeça da serpente e ele está ligado com o Pai. Nessa hora o Pai o deixa, logicamente, porque ele está carregando todo o pecado da humanidade. Você vai ver o Yeshurun, aquele que está na vertical, aquele que está em postura de justo, na postura de santo, na postura de acordo com a vontade do Senhor, reto diante do Senhor, estando de pé. Então, nós vemos essa conexão, e Deus quer homens retos na terra, Deus quer homens Yeshurun e achar em retidão, aprumados. Você vai ver muitas alegorias em relação a prumo, pessoas que estão firmes na rocha. Então nós precisamos estar conectados com Deus. Há quanto tempo você não está conectado com Deus? Há quanto tempo você não medita, não busca, não está em retidão? Há quanto tempo o teu Espírito não confirma para você que você está bem? Sabe por quê? Porque o Espírito é quem confirma quando estamos bem. Ele nos diz se somos filhos de Deus. E nós precisamos viver isso, porque isso é retidão. E se estamos diante de Deus em retidão, podemos pedir o que queríamos, que Ele nos concede, podemos clamar e Ele nos ouve. Isso é glorioso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esses três estágios de Yaakov, de Israel e Yeshurun, foram os três estágios do próprio Jacó e Israel, quando foi transformado em a própria nação que se tornou próspera e abençoada. Mas tem um mistério aqui em Deuteronômio 32:15. Abra lá, Deuteronômio 32:15.
15, o que diz aqui? Moisés, Moshe Rabbeinu está falando, e está na verdade cantando, é um cântico alegórico, profético profundo. Não posso me deter em todo esse cântico, porque Moisés está tomado com o Espírito de Deus e com a sua alma está externando as dores que ele passou com o povo de Deus no deserto. Moisés deixou de entrar na terra prometida, querido, era direito de Moisés, a promessa de Moisés. Moisés rejeitou a mesa de Faraó para entrar na terra prometida, mas por causa de um povo obstinado, de um povo rebelde, Moisés peca, Moisés acaba perecendo. Deus o leva, Deus o enterra, diz a palavra do Senhor, Deus o enterrou, e o que acontece? Ele não herda a terra prometida. Então Moisés, tomado no Espírito, ele profetiza, doído com certeza, com dor, ao mesmo tempo com alegria, com a glória e a fusão do Espírito na vida dele, e ele faz uma queixa, não para Jacó, nem para Israel, mas para o estádio Yeshurun. Por quê? Porque Deus havia prosperado e havia guardado o seu povo, mas o seu povo não tinha sido fiel. Olha o que diz no versículo 15, 32:15, diz: e engordando-se Jesurum, ou Yeshurun, original, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, de gordura te cobriste. Olha as bênçãos de Deus. E deixou a Deus o que fez, desprezou a rocha da sua salvação. Primeiro item, ingratidão. Deus tem uma queixa através de Moisés, está falando: eu abençoei meu povo. Olha como Deus o trata. Fala assim: eu te dei de tudo, te dei gordura. Olha o que diz no versículos anteriores. Me acompanhe aí, por favor, que isso aqui é tremendo. Diz assim, no versículo 10, diz assim: achou na terra do deserto, num ermo solitário, ou seja, estava abandonado, cheio de uivos, trouxe ao redor, instruiu, guardou como menina do seu olho, como águia desperta do seu ninho e cobre seus filhotes. Deus guardou o próprio Israel, o abençoou. Olha as promessas. Diz o Senhor no versículo 12: assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, o fez comer as novidades do campo, fez ele saborear o mel destilado da rocha, lhe deu azeite da pederneira. Olha que quantas promessas: manteiga de vacas, leite do rebanho, gordura dos cordeiros, de carneiros que pastam em Bazã, bodes, flor de farinha. Tanta bênçãos e mais bênçãos. Mas o que aconteceu? Diz: Israel, quando engordou, agora não está mais paralítico, raquítico, não andava mais correndo atrás do irmão que queria matá-lo. Agora foi transformado em Israel, viu a face de Deus em Peniel, Deus se manifestou, agora Deus o prosperou, Yeshurun, agora está na vertical, há uma conexão direta comigo. Então receba a bênção. Quantas vezes a gente não é abençoado assim, só vem bênção, porque estamos na graça, na virtude de Deus, na abundância de Deus, na bonança de Deus, na bondade de Deus. Mas o que Israel fez? Diz aqui, ele, quando engordou, ele se esqueceu do seu Deus, traiu a Deus. E agora, nessa condição, veio a ingratidão, essa palavra maligna. Eu sempre digo que a ingratidão é um terreno fértil para o inimigo semear sementes de doenças para a alma. Está confirmado de que a ingratidão é um dos fatores que adoece a alma das pessoas. A ingratidão, pessoas ingratas são as pessoas que adoecem. Os pais sofrem por causa de filhos ingratos, pastores sofrem por causa de ovelhas ingratas, e tanta gente que às vezes recebeu tanta bonança, tanta glória e tanta abundância, e com a ingratidão pagou, deu uma moeda de troco de malignidade. A ingratidão é um câncer que está matando a humanidade. Sempre
trabalhou no meio do povo de Deus. Ingratidão. Ingratidão. Deus os abençoou, agora que está gordinho, agora que está farto, agora que tem de tudo, saboreou de tudo. Se pergunta, quem é Deus? Quem é Deus? Não lembro quem é Deus. Ingratidão. Então tome cuidado com isso. Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, o Senhor, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O principal é não esquecer quem é o Senhor. Sabe por quê? Quando você se esquece, quando eu me esqueço dos benefícios do Senhor, eu estou me esquecendo de quem é Deus na minha vida. Quando Deus é o principal na minha vida, eu estou salientando o que Ele é, o que Ele faz, e tudo que eu recebo vem do Senhor. Não vou entrar em detalhes nisso aí, mas quantas vezes somos ingratos, que Deus nos livre, porque estar na horizontal é estar acomodado, estar esquecendo-se das promessas do Senhor, é a nossa humanidade, é a nossa limitação. Ponte de pé é vertical, é conectar-se a Deus, e nesta hora Deus fala contigo, se é de manhã, tarde, à noite, não sei, ou de madrugada, mas Deus está falando, ponte de pé que eu quero fazer coisas grandes na tua vida, ponte de pé que eu quero revelar-me a tua vida, ponte de pé e se conecta comigo, porque eu não falo com homens deitados, eu não falo com homem na horizontal, eu falo com homem na vertical, e achar, e exurum. Só que quando eu estou contigo, me conectando contigo, te abençoando, não se esqueça, não será ingrato. Só que continuando, isso aqui na ingratidão é o versículo 15, verso 15, ponto número 2, aí veio, sabe o que? A traição. Deus se sentiu traído, traição. Quantas vezes nós traímos a Deus? Meu Deus, quantas vezes traímos? Quando você pode falar? Olha o que diz no versículo 16: com deuses estranhos o provaram a zelos. Zelo é ciúmes de Deus. Com abominação o irritaram. Idolatria, começou a entrar traição. Versículo 16, é traição. Deus se sentiu traído. Quantas vezes Deus fala com Israel e diz assim, como marido traído, eu me sinto. Quantos homens foram como profeta usados para falar com Israel e falando, vocês estão traindo a Deus, como um marido que está traído, que foi traído, assim se sente o coração de Deus. Então, traição, versículo 16 fala de traição. Você sabia que para ser traidor, em primeiro lugar, ou para ter um traidor, em primeiro lugar, você tem que ser amigo, você tem que ser de confiança. Um inimigo não pode ser traidor, porque ele já é inimigo. O traidor é aquele que estava ao teu lado, é o que comia com você, o que estava em confiança com você, fazia parte do teu meio ali, te abraçava, te beijava. É o Judas que estava ali do lado de Jesus, andava com ele, fazia milagres, até ceiou a ceia de Páscoa, depois pegou o quiducho, o cálice, o pão e comeu. Meu Deus, ainda Jesus lhe disse, com um beijo você me entrega, traidor, o que eu posso fazer? Estava escrito sobre ele. Então, querido, a traição é terrível e nós somos traidores. O Senhor nos abençoa e às vezes traímos ao Senhor, deixamos ao Senhor. Então, que o Senhor repreenda isso da nossa vida, a traição. No versículo 17 diz aqui, olha o que diz: sacrifícios ofereceram aos diabos. Olha como diz aqui em Deuteronômio 32 na revista corrigida. Ofereceram sacrifícios aos diabos. Lá Shedim é demônios, ou seja, ofereceram sacrifícios a demônios. Agora presta atenção, gente, um Deus glorioso, um Deus que transforma a Jacó, o transforma em Israel, agora o torna um povo reto, santo, e eles vão lá, se prostituem, adorando a demônios. Sabe o que significa isso? Idolatria é iniquidade. 3. Iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Eu vou colocar aqui também idolatria. A iniquidade é quando você conhece a verdade,
Você sabe se santificar. Porque pecado, o mundo já no minha língua está no pecado. O pecador é aquele que não conhece a Jesus. Agora, um crente que conhece a Jesus, quando nós, querido, não posso fugir e sair desse contexto, você e eu estamos nesse contexto, todo Israel está, a igreja está, quando nós cometemos pecados deliberadamente, quando erramos e quando atacamos a santidade de Deus, sabendo fazer o reto, isso chama-se iniquidade, isso é idolatria. Quanta idolatria entra no nosso coração, coisas que começam a ocupar o coração, o tempo, o nosso pensamento, e Deus se desagrada disso. Por isso todo dia temos que pedir perdão, todo dia temos que nos voltar diante de Deus, todo dia temos que ficar de pé na horizontal, na retidão de Deus, no prumo de Jeová, para que Ele nos aprume e nos alinhe, e a cada dia falarmos: Senhor, eu preciso da Tua santa misericórdia. Eles ofereceram sacrifícios a demônios, e quanta gente hoje está perdida e está oferecendo a deuses estranhos. Nos altares estão se oferecendo cultos a demônios, modas de demônios, músicas de demônios. Precisamos nos converter ao Senhor. Então, a idolatria, e isso também é apostasia, quando a igreja começa a apostatar. Apóstata é aquele que conheceu a verdade, guardava a fé, estava em retidão, mas abandonou a fé. E por último, ponto número 4, é o esquecimento, é uma amnésia. Amnésia, olha o que diz no versículo 18: se esqueceram da rocha que te gerou, e nesse esquecimento puseste o Deus que te formou. Será no lado, na ala dos esquecidos, Deus foi colocado. Você me jogou de escanteio. Esquecimento, uma amnésia, esquecer, uma amnésia espiritual. Você já viu gente assim que parece que tem amnésia? Não lembra mais que Jesus salvou, não lembra mais que Jesus o perdoou, não lembra mais das bênçãos. Quanta gente eu vi curada, eu vi gente que chegou chorando com o bebê no colo, gritando: socorro, socorro. Oramos e Deus curou, Deus fez milagre. Quanta gente eu visitei na UTI e Deus curou. Quanta gente que eu vi, eu já entrei em manicômio, hoje nem se usa mais manicômio, mas um sanatório, uma ala da psiquiatria, já entrei. E gente que estava transtornada, oramos e Deus trouxe, tenho testemunho disso vivos. Quanta gente foi liberta das drogas, foi tirada do lamaçal do pecado, e os fez assentar com os príncipes. Mas as pessoas tendem a esquecer o que Deus fez. Meu Deus do céu, eu sempre digo uma coisa: eu prefiro ser traído do que trair. Eu prefiro ser, entre a história de alguém que traiu, eu prefiro ser traído do que trair. Eu prefiro que sejam ingratos comigo, eu aguento, em nome de Jesus, do que eu ser um ingrato, porque isso é um mal terrível que está no coração das pessoas. Então, preste atenção, esses 4 tópicos: ingratidão, traição, iniquidade e esquecimento, essa amnésia. Sabe o que significa essa amnésia? É quando as pessoas esquecem suas raízes. Há pessoas que prosperam e esquecem quem os ajudou, tem uma amnésia e se esquecem do polvinho que os viu crescer, a igrejinha santa que os deu à luz, se esquecem dos primórdios, de quando ele comia farinha seca com um cafezinho e ainda sem açúcar, não havia açúcar para colocar no café. Meu Deus, tem gente que se esqueceu agora da abundância, do churrasco, da Coca-Cola. Cuidado, queridos, cuidado. Minha esposa, entre tantas coisas que ela guardou uma calça que eu usava quando eu trabalhava, entre tantas calças que eu joguei fora quando eu trabalhava de pedreiro. Essa calça está literalmente com os joelhos todos manchados de cimento e com tinta. O pedreiro tem a mania de limpar na roupa, eu limpava também na roupa, de massa corrida, de sujeira de cimento, enfim, lavava a calça, ela estava dura de tanta massa. Só que ela dobrou essa calça e ela guarda na gaveta. Sabe para quê? Para que quando Nathanael vai abrir a gaveta agora,
das gravatas, dos ternos, essa calça será lá. Ela me disse para você lembrar. E eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Quando vejo essa calça toda suja, me lembro do tempo da simplicidade. Hoje estamos na simplicidade também, mas prosperamos um pouquinho assim, uma coisinha à toa. E parece que nos esquecemos daquilo que o Senhor fez. Não se esqueça não, querido, viva a bênção do Senhor. Lembre-se de onde o Senhor te tirou, lembre-se de onde o Senhor te recolheu. Como diz aqui, você estava no deserto, aos uivos, chorando, choramingando, eu te recolhi, te protegi, te sustentei, te dei mel que sai da rocha, o mais excelente mel, te dei azeite da pederneira, te dei leite, te dei farinha em flor, te dei bênção. Só que você se esqueceu de mim. Que o Senhor venha nos despertar e achar, é levantar-se, como o filho pródigo disse, vou me levantar, levantar-me-ei e vou para a casa do Pai, levantar-me-ei, como Deus disse para muitos homens, levanta-te, levanta-te, porque eu vou falar, levanta-te homem, dispõe-te, e eu vou falar com você. Deus que te abençoe e que te leve à dimensão do Yeshurun, do Yashai. Não esqueça que você pode estar na horizontal, mas ele vai estar sempre na vertical. A horizontal é a tua falha, mas a vertical é a glória com o Pai. Que Deus te abençoe. A cruz vai ser sempre o sinal de que ali morremos e nascemos de novo em Cristo Jesus. Um abraço em nome do Senhor.